A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Esse programa que toda semana nós damos aqui continuidade a um tema da Palavra de Deus, às vezes é um livro, uma carta, enfim, mas nós estamos sempre abordando um assunto, nos aprofundando nesse assunto, dando um foco no Evangelho, na Palavra de Deus. E eu já quero aqui agradecer a sua presença, por estar nos acompanhando. Muito obrigado, você que sempre nos assiste, você que sempre coloca os comentários aqui, manda a sua saudação, é sempre muito importante. Eu agradeço a cada irmão que sempre coloca ali o seu comentário. Muito obrigado pela sua, por acompanhar o programa. Tem gente aqui que toda semana está aqui acompanhando com a gente. Isso é muito bom. Por quê? Quando você acompanha o programa Evangelho em Foco, você consegue ter uma visão mais ampla do texto que nós estamos estudando, porque geralmente é uma exposição mais ampla da palavra de Deus. Nós damos sequência aos textos. Tem abençoado a sua vida esse tipo de apresentação, esse tipo de proposta da palavra de Deus? Coloca aqui nos comentários. Você tem gostado? Ou você acha melhor cada semana um assunto diferente, isolado, separado? Nós tratamos aqui assuntos diferentes, obviamente, mas a diferença é que nós damos sequência no texto. Então nós já passamos aqui por Romanos, já passamos aqui por 1 Coríntios e agora nós estamos na carta de Paulo aos Efésios. Paulo está escrevendo essa carta de Roma para os irmãos de Éfeso, igreja que o apóstolo Paulo plantou, e igreja que o apóstolo João pastoreou, e igreja que Timóteo pastoreou, e igreja da qual Paulo tinha um carinho muito especial por aqueles irmãos. Ele está então instruindo aqueles irmãos, está fortalecendo a fé daqueles irmãos e está principalmente dizendo para aqueles irmãos que aquela igreja, como toda igreja, é constituída de gente diferente, mas é um único povo da qual Deus chamou e salvou para a glória dele e os colocou debaixo do mesmo teto, debaixo em comunhão uns com os outros, ok? Muito bem, nós já temos visto nas últimas 2 semanas que Paulo falou aqui sobre os filhos da luz e na semana passada Paulo faz um contraste entre o casamento, entre o nosso casamento, o relacionamento entre marido e mulher, as responsabilidades entre marido e mulher e a responsabilidade de Jesus com a igreja. Paulo fez ali um contraste, lembra? Então, se você esteve aqui na semana passada, está lembrado que a gente tratou disso. Se você não viu, depois que acabar esse vídeo aqui, vai lá na nossa playlist Evangelho em Foco, na semana passada, e você vai ver essa mensagem onde a gente trata ali sobre as responsabilidades da esposa e do marido, assim como também a responsabilidade de Jesus para com a sua igreja. Bom, hoje eu quero caminhar com vocês no capítulo 6 de Efésios. E eu quero tratar aqui hoje de dois grupos. Nós vamos falar hoje sobre honra e trabalho. Então nós vamos falar daquilo que Paulo trata do verso 1 ao verso 9. Do verso 1 ao verso 4, Paulo fala da relação entre pais e filhos. E do verso 5 ao verso 9, Paulo vai falar da relação entre senhores e servos, ok? E nós vamos aqui tirar algum aprendizado a respeito disso. Sempre lembrando que nós estamos olhando para essa carta a partir da perspectiva de que Paulo está falando de que Deus tem um povo para ele. Esse povo é um povo diferente, esse povo é um povo que vem de cultura diferente, tempo diferente, visão de mundo diferente, mas é um povo que pertence ao Senhor, ok? Bom, primeiro aspecto, então, nós vamos falar da honra. Na igreja de Jesus precisa ter honra, assim como na família precisa ter honra. Você já deve ter presenciado, por exemplo, a falta de respeito, às vezes, de filhos para com pais. Né? É algo feio, algo terrível, eu diria. Mas como que é importante quando nós vemos
um filho honrando o seu pai, honrando a sua mãe. Então Paulo começa a tratar a respeito disso. No verso 6 ele vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Perceba algumas coisas importantes que a gente precisa entender aqui. Primeiro, Paulo está falando da honra que os filhos devem aos seus pais. Os filhos devem obedecer aos seus pais. Ele então começa dizendo: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Olha que interessante. Então Paulo está falando aqui de uma obediência que não é apenas uma obediência por obedecer. Precisa ser uma obediência no Senhor. É uma obediência que vem carregada de honra e não de resmungo. É uma obediência que vem carregada de prontidão e não de se der eu faço. É uma obediência que vem carregada de alegria. Como é que você obedece ao Senhor Jesus? Perceba, lembrando aqui, Paulo aqui não está simplesmente trazendo instrução para a família. Nós não podemos olhar para as Escrituras assim. As Escrituras não é um livro de autoajuda. As Escrituras não é um livro que vai trazer instrução secular. A palavra de Deus, obviamente, ela é instrutiva, mas ela tem um fundamento muito mais sólido. O apóstolo Paulo não está escrevendo aqui um artigo, um documento de como viver bem na sua família. Não, não é isso. Ele está tratando aqui de coisas mais profundas. Ele está usando coisas que nós conhecemos para trazer tanto instrução para nós, como também para trazer para nós uma facilidade de compreensão de algo maior que ele está querendo ensinar. E neste caso é o relacionamento de Deus com esse povo que Deus quis para ele. Esse povo diferente, esse povo que veio de todos os lugares, esse povo que vem de culturas diferentes, que um pode entender de um jeito, outro pode entender de outra, mas em toda cultura é assim: os filhos devem obediência aos pais. Então é fácil de entender. Você pode viver no tempo que você viver. Pode ser que eu esteja falando aqui para gente que está vendo esse vídeo daqui a 200 anos. Nesse tempo, os filhos devem honra ao pai. Da mesma maneira, a igreja de Jesus deve honrar ao Senhor Jesus. Não importa de que cultura você venha, não importa de que tempo você venha, nós precisamos honrar ao Senhor Jesus. Nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus. Nós precisamos entender que existe responsabilidades, existe gente que é responsável, existe liderança. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Que maravilha, não é? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Então, sim, ele está falando do relacionamento e da importância que os filhos devem ter em obedecer aos pais. Com alegria, com prontidão, com sujeição, com honra. Aliás, a palavra honra vai aparecer aqui no verso 2. A gente já vai chegar lá. Ele vai dizer que essa obediência precisa ser no Senhor, porque isto é justo. E é justo aqui no sentido de que isto é um direito. A não obediência é algo estranho aos princípios e valores do Evangelho. A não obediência é algo estranho aos princípios e valores do Evangelho, seja na família, na igreja, como a gente vai ver daqui a pouco, também no trabalho, na sociedade. A não ser que essa exigência de obediência fira princípios fundamentais do próprio Senhor Jesus. Aí não. Mas se filhos devem obediência aos seus pais, enquanto a autoridade desses pais concorda com os princípios e valores estabelecidos pelo Evangelho no Senhor Jesus. Eles devem obediência.
Verso 2 diz: honra teu pai e tua mãe. Esse honra aqui, é muito importante essa palavra. O que é honra? O que é honrar? Na palavra de Deus, as palavras, na Bíblia, as palavras elas têm um sentido mais profundo às vezes. Essa palavra honra aqui, ela tem um sentido de peso, pesado a preço de ouro. Pesado a preço de ouro. Então, Paulo está aqui citando o mandamento da lei de Deus. E no mandamento da lei de Deus aparece da mesma maneira: honra teu pai e tua mãe. Ou seja, tenha a teu pai e a tua mãe por peso de ouro, por precioso. A gente precisa tomar cuidado, porque existe uma questão natural da vida, que é assim, os pais vão envelhecendo, o tempo vai passando e os filhos vão ficando... Os filhos têm muito mais facilidade de se conectar com a novidade do tempo do que os pais. Como eu disse há uma semana atrás, eu tenho 41 anos. Eu estou ali numa idade onde eu vejo os meus pais que me procuram para poder resolver situações que eles não conseguem resolver mais. Eu consigo. Mas eu tenho 2 filhos, o Gustavo, de 15 anos, e o Danilo, de 12 anos, que eles estão conectados com essa realidade que eu também não tenho muita facilidade de compreender. E às vezes eu preciso perguntar. Não é assim? E o que é ter honra? Ter honra é quando... é ter esse pai não como ultrapassado, não como alguém atrasado. Se ele não consegue, tem a limitação, eu só dei o exemplo de uma limitação, dentro das limitações dos pais, eles precisam ser tratados com respeito, com honra. Não entende, mas eu entendo, daqui, deixa comigo, eu vou ajudar. Com prioridade, com preciosidade. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. E ele vai dizer que esse mandamento é um mandamento com promessa, realmente a Bíblia diz isso, para que te vá bem e seja de longa vida na terra. A gente precisa entender essa parte das Escrituras aqui. Isso daqui não é uma profecia, porque você e eu sabemos, e nós temos essa experiência da vida, de bons filhos que viveram pouco. O que esse texto está falando aqui é que isso aqui é uma sabedoria. Não é uma promessa de Deus, porque bons filhos às vezes partem cedo, não vivem muito. Então o que esse texto está falando aqui não é de uma promessa, é de uma sabedoria. A gente precisa aprender a separar essas coisas. Por exemplo, no livro de Provérbios, o livro de Provérbios não é um livro profético. Provérbios não é um livro de promessa. Provérbios é um livro de sabedoria. E às vezes as pessoas confundem sabedoria com promessa. Lá no livro de Provérbios nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo assim: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela crescer não venha se afastar de ti ou do Senhor. Aí as pessoas falam assim: eu ensinei meu filho no caminho do Senhor e quando ele cresceu ele abandonou o evangelho, então a palavra de Deus não funciona. Não, não é uma promessa, é uma sabedoria. Você deve criar os seus filhos no caminho do Senhor, porque primeiro é uma ordem da palavra de Deus. Segundo, seria estranho um cristão não criar os seus filhos no caminho do Senhor. Terceiro, isso não é uma garantia de que o seu filho estará necessariamente, automaticamente salvo, mas isso é uma sabedoria para que quando ele crescer, ele possa ter o temor do Senhor dele em todo o tempo, ainda que ele rejeite o Senhor, mas o temor do Senhor está lá. Aqui também é a mesma coisa. Verso 4, o apóstolo Paulo diz: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora o apóstolo Paulo volta-se agora para falar com os pais. O que significa não provocar vossos filhos a ira? Significa que os pais não podem chatear os filhos? Significa que os pais precisam deixar os filhos fazer o que quiserem no mercado? Significa que quando o filho está fazendo uma pirraça, o pai ou a mãe tem que deixar lá? Não, não, não.
A Bíblia diz que a criança mal educada é vergonha da sua mãe. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os pais, quando ele diz que os pais não podem provocar os filhos à ira, Paulo não está dizendo que os pais não devem impor limite aos filhos. Não, os filhos precisam de limites. Deixa seu filho entregue ao coração pecaminoso dele para você ver. Não, seu filho precisa de limite. E vou lhe dizer mais. Quando o apóstolo diz que os pais não devem provocar os filhos à ira, Paulo está falando exatamente de que os filhos não podem ser deixados de lado. Os filhos não podem ser poupados, no sentido de não serem, de os pais não assumirem a responsabilidade sobre eles. Provocar a ira nos filhos é deixá-los viver da maneira como eles bem entendem. Quando ele diz que os pais não podem provocar os filhos à ira, Paulo está dizendo que os pais precisam ser justos na educação, na correção, nas responsabilidades deles para com a educação dos seus filhos. Precisa haver justiça na punição, na correção do erro. O pai e a mãe não pode ser exacerbado na correção. O filho precisa ter senso de justiça, de que aquilo foi justo, embora ele não goste. Paulo não está falando aqui que os pais não podem chatear os filhos. Os pais têm uma responsabilidade. Paulo está falando da responsabilidade dos pais. Porque a palavra-chave nesse texto é a palavra que vem depois do mas aqui. Ele diz, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Perceba que provocar os filhos à ira é não criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É deixar os filhos viverem do jeito que quiserem. Isso levará os filhos a uma condição de ira. Então, o apóstolo Paulo diz, os pais aqui são responsáveis por criar os filhos na disciplina, no caminho, na disciplina no sentido da orientação, de criarem os filhos na disciplina, na doutrina, na admoestação do Senhor. Como é que o Senhor nos ensina sobre como viver a vida, como viver para a glória de Deus? Os pais precisam ensinar os filhos sobre isso. Então, aqui o apóstolo Paulo, de uma maneira muito prática, está falando também da nossa relação como igreja, no contexto da igreja. No contexto da igreja tem que ter honra. No contexto da igreja, devemos obediência. No contexto da igreja, devemos honra. No contexto da igreja, devemos ter sabedoria para conduzir, para ensinar, como os pais devem ter sabedoria para conduzir e ensinar os seus filhos. No contexto do corpo de Cristo, da igreja, nós somos filhos que devemos obediência aos nossos líderes. Nós somos filhos que devemos obediências e honra àqueles a qual Deus colocou sobre nós. No contexto da igreja, nós somos pais, no sentido de que temos responsabilidades no corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus. Discipulando pessoas, ensinando pessoas, corrigindo pessoas. E na segunda parte, agora o apóstolo Paulo vai falar de outro tipo de relação. A relação de trabalho. Verso 5. Quanto a vós outros, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo agora está falando da relação de trabalho.
como que nós devemos lidar com o trabalho. Primeira coisa, a gente precisa entender que trabalho não é uma maldição. Tem gente que acha que trabalho é coisa do pecado. Não. Deus instituiu o trabalho antes do pecado. Deus instituiu o trabalho, na verdade, assim que criou Adão. Botou ele para trabalhar. O trabalho traz dignidade. O trabalho é o meio pela qual Deus decidiu que nós receberíamos o sustento. Do suor do teu rosto comerás. Ou seja, o trabalho é o meio pela qual nós somos sustentados por Deus. A Bíblia diz que Deus dá aos seus fiéis o alimento enquanto dormem. Ou seja, Deus decidiu, Deus já determinou o alimento. Agora, o meio pela qual Ele dá é a gente levantando cedo e indo trabalhar. Agora, como que deve ser essa relação de trabalho? Você é empregado? Deixa eu falar com você primeiro. Você chega atrasado? Você dá atestado médico porque acordou tarde? Qual é a relação de trabalho? Como é a sua relação de trabalho na empresa que você trabalha? É uma relação que honra Jesus? É uma relação que glorifica o nome de Deus? Ou você é um funcionário ruim? Está sempre dando trabalho? Como é que é a sua relação? Como que você é quando o seu chefe não está perto? Você senta? Você para? Porque é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele começa falando aqui dos servos. E naquela cultura, olha que coisa interessante, naquela cultura, Paulo está falando de gente escrava mesmo. E a gente traduz isso aqui para o nosso tempo. Para trabalhadores, para empregados, para essa relação de trabalho. Então Paulo diz, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. E de novo ele usa a expressão, como a Cristo. Ou seja, você deve trabalhar para o seu patrão, independente de quem ele seja. Ah, mas meu patrão não é crente. Não importa, não interessa. Paulo está dizendo que você deve trabalhar para essa pessoa, que você tem um contrato com essa pessoa, você deve servir essa pessoa com temor e tremor, como se você estivesse trabalhando para Jesus. Se Jesus fosse seu patrão, como é que você trabalhava para ele? Se Jesus fosse o dono dessa empresa que você está trabalhando, como é que você iria trabalhar? É assim que você tem que trabalhar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não servindo à vista, ou seja, só trabalha quando o patrão está vendo, quando o chefe está vendo. Não assim não. Como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então você deve trabalhar com honestidade, como se fosse para o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo ainda vai além, não esperando ser reconhecido de certa forma, ser reconhecido dos homens, mas certo de que você vai receber do Senhor Jesus. Se você é um bom funcionário, desempenha bem o seu trabalho, com honestidade, com temor, com justiça, com retidão, e o seu patrão não reconhece isso, Paulo diz, continue assim. O Senhor Jesus vai te recompensar. E Ele vai te recompensar de algumas maneiras. Pode ser que aconteça isso. Primeiro, a empresa que você está trabalhando não reconhece que você trabalha com esmero, com temor do Senhor. Fique em paz. Aquele que te vê é justo. Aquele que te vê é justo. Pode ser que ele ou abra outra porta de emprego, onde você será valorizado, ou pode ser que ele mude o seu patrão. Enfim, mas aquele que te vê é justo. Você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para Cristo. Cristo é o seu Senhor. É isso que a gente precisa entender. E o apóstolo Paulo termina agora com orientação aos senhores. Você que tem empregados, você que tem pessoas que trabalham para você.
Você que é chefe, você nem é o dono da empresa, mas você é chefe de alguém. Deixa eu falar um negócio para você. Preste atenção nesse verso 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. O chefe, o dono da empresa, o senhor, o pastor, o líder de ministério não pode proceder com ameaças. Jesus, que é o seu Senhor, não procede com ameaças com você. Pelo contrário, ele age com graça, ele age com ajuda, ele age com socorro, ele age com instrução. Você é dono de uma empresa, tem pessoas que trabalham para você, aprenda a recompensar essas pessoas. Não veja apenas como um número, são pessoas. Aprenda a valorizar essas pessoas. Aprenda a tratar essas pessoas como Jesus trata você. Com misericórdia, com graça, com investimento. Isso tudo é importante. Agora a gente aplica isso aqui tudo para a igreja de Jesus. Então nós devemos, como filhos, obediência, honra. Como pais, nós temos responsabilidades. Como servos, nós devemos servir sem esperar receber reconhecimento humano. Nós devemos servir como se nós estivéssemos servindo a Jesus. Então, na sua igreja, no ministério, não fica bravinho. Não fica triste porque alguém não concordou com você. Você serve a Cristo. Você é líder. Você é patrão. Você é chefe. Olhe para quem está acima de você. Olha para como que Jesus trata você. E trate aqueles que estão abaixo de você ou sob sua responsabilidade da mesma maneira. E vai ter a bênção de Deus sobre tudo isso. Amém? Eu quero convidar você para um tempo de oração agora, em nome de Jesus. Maravilhoso Pai, Deus Santo, nós queremos colocar e confiar nas Tuas mãos o nosso coração. Que nós possamos, meu Deus, obedecer como filhos amados, que possamos honrar, ter, ó Deus, tanto os nossos pais quanto os nossos líderes como pesados. Nós queremos também, Senhor, cumprir nossa responsabilidade, seja de discipulado, de liderança, seja de pais, instruindo os nossos filhos. Nós queremos também, Senhor, servir ao Senhor. Acima de tudo, acima dos ministérios, acima das pessoas, nós queremos servir as pessoas como se estivéssemos servindo ao próprio Senhor Jesus. E nos ajude, nos abençoe, meu Deus, para que nós possamos ser líderes segundo a Tua vontade e o Teu coração, para a glória do Teu nome, edificação da Tua igreja, do Teu povo e do nosso trabalho. Amém. Querido irmão, irmã, quero desafiar você agora para ser um parceiro desse programa. Você já é um amigo da missão? Se ainda não é, participe agora. Entra aqui, QR Code, as informações estão todas aqui na tela. Você pode nos ajudar nesse programa, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas, fazendo com que mais conteúdo seja produzido. Então, acesse agora e seja um parceiro da missão, por favor. Quero desafiar você a continuar conosco. Olha, coloca aqui nos comentários o lugar de onde você está nos acompanhando, mande aí o seu abraço, a sua saudação, é sempre muito importante. Vejo você aqui na próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um forte abraço e até lá.